Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kizzy. E esse é o Divagando. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com mais um episódio deste nosso podcast Divagando. Estamos aqui neste limbo, neste entre temporadas, né? Terminamos agora a nossa terceira temporada, que foi um sucesso, com livros maravilhosos, com leituras interessantes, com assuntos muito interessantes, e foi muito divertido gravar, foi muito legal. E agora, para esse aquecimento, para essa preparação da quarta temporada, estamos aqui no nosso mês de férias, para que vocês não fiquem com saudades. Temos episódios, temos livros, temos assuntos interessantes que a gente vai conversar e que a gente vai divagar sobre a vida e sobre os assuntos, né? Que é o que a gente gosta de fazer. E neste especial de férias, nós não estamos sozinhas. Nós temos um livro muito especial, que é um livro contemporâneo, A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. E nós não estamos sozinhas para falar sobre este livro. Patrícia, com quem nós estamos? Apresente para nós nosso convidado especial. O nosso convidado, mais do que especial, é uma pessoa muito querida da minha vida, é um dos meus melhores amigos. E não só isso, ele é bacharel em estudos de mídia, fotógrafo, arte nerd e sommelier de eventos culturais. E o nome dele é Pedro. E essa foi a apresentação que a gente chegou, né, pra falar dele. Mas é uma pessoa incrível, maravilhosa, que tá na minha vida. Eu acho que depois da Kizzy é o meu amigo mais antigo, assim, de tempo de conhecimento. Mas, enfim, chega de eu falar do Pedro. Diga algo para os nossos ouvintes, Pedro. Oi, eu sou o Pedro. Eu tenho 26 anos. Sou esse pessoal aí que eles apresentaram. E estou nervoso porque é a minha primeira experiência de podcast. Então, tenham paciência comigo. Você não precisa ficar nervoso. Só precisa ficar nervoso porque aqui a gente tá no formato mais livre, mais tranquilo. Estamos entre amigos, não tem muito o que ser diferente. Como a gente falou, né? O Pedro é muito especial e ele também é ouvinte desse podcast, né? Ele está aqui para conversar sobre livros depois de escutar a gente, né? Então, além de ser amigo, é uma pessoa que está sempre ouvindo, então já conhece como este podcast é livre e admite todas as aleatoriedades possíveis e imagináveis. Exatamente. Foi o Pedro que indicou pra gente o livro que a gente vai ler hoje. E, Pedro, diga pra gente, resuma a história, ambiente os nossos ouvintes aí no livro A Biblioteca da Meia-Noite. Então, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, é um livro bem contemporâneo, né? Ele foi lançado em 2021, no ano passado, e eu vi muito hype em cima desse livro. Ele estava em todos os lugares, eu vi meus amigos lendo e postando, e como em qualquer hype de qualquer coisa, eu fugi, porque eu não consigo acompanhar quando tá todo mundo falando sobre um negócio, eu não consigo, pra mim é muita pressão, então eu deixei ele pra lá. Então quando surgiu esse convite especialérrimo do Divagando, eu pensei, agora é a hora de eu encarar A Biblioteca da Meia-Noite e saber do que o pessoal tava falando. E o livro é mais ou menos assim. A gente tem uma mulher chamada Nora Seed. Ela tem esses 30 e poucos anos. Ela vê uma vida que começou com muitas expectativas, mas que ela foi deixando alguns sonhos de lado pelo caminho, e ela foi se acomodando em algumas situações ali mais ou menos, na média. E chegou em um momento em que ela acabou vendo que talvez isso não tivesse sido a melhor decisão. Ela decide que não estava mais valendo a pena viver. E aí, no meio de uma tentativa de suicídio,
ela é surpreendida por uma biblioteca mágica, e aí começa Nora Seed no multiverso da loucura. Onde ela começa a encontrar suas variantes, seus mundos paralelos, em todas as vidas que ela poderia ter vivido se cada escolha que ela fez ao longo da vida fosse diferente. E então ela vai à procura de uma versão onde valeria a pena viver. Ela é guiada gentilmente pela bibliotecária da escola do primário, né? Algo assim. Então, basicamente a premissa é essa, né, gente? Sim, é por aí mesmo. Sim, é bem por aí. Você resumiu muito bem a história do livro, é bem essa a essência mesmo. E aí a pergunta que não quer calar neste podcast que eu amo fazer. Estamos aqui, mais uma vez, fazendo para o nosso convidado, que é Pedro, conte para a gente. Qual foi a sua experiência de leitura com a Biblioteca da Meia-Noite? Como foi ler esse livro para você, né? O que te chamou a atenção? O que você sentiu? Você gostou? Você não gostou? Diga para a gente qual foi a sua experiência com esse livro. Então, uma coisa que eu tinha até compartilhado com vocês antes era o medo de indicar um livro e no final eu mesmo não gostar do livro e não ter muito o que dizer. Então foi uma leitura que começou com certa apreensão. E aí, conforme foi andando, felizmente eu gostei do livro, fiquei aliviado de não ter colocado vocês em mais uma furada. Eu espero que não. Mas foi uma leitura muito interessante para mim, porque eu ando muito desacostumado de ler ficção, então eu tava muito querendo, assim, tipo, ver como é que seria entrar nesse mundo de volta. E já começa com muita identificação, sabe? Porque esse negócio de ser uma criança prodígio e depois ir vendo, tipo, meu Deus, estou desperdiçando meus potenciais, eu acho que é uma coisa totalmente dessa geração. De um modo geral, se você nasceu nos anos 90 e você diz que você não se sente assim, eu desconfio muito de você. Uhum. E aí, eu não sei como continuar a fala, peraí, rapidinho. Então, assim, em primeiro lugar eu me identifiquei ali com aquela ideia de tipo, meu Deus, será que eu estou desperdiçando meus potenciais? Será que eu poderia estar vivendo uma vida muito mais bem-sucedida se eu tivesse feito A ou B ou C? E aí o livro ele vai abordar isso de uma forma muito legal. Eu acho que tem uma premissa, assim, que nessa coisa, assim, de, tipo, vamos chamar de multiversos, né? Essa ideia de, tipo, aquela coisa meio, se tivesse uma vida paralela, onde você estaria, o que você faria. Não é uma narrativa, assim, tipo, zerada, né? Tipo, nova. Não é a primeira vez que alguém fez isso na vida. Mas eu acho que tem uma perspectiva que ela é sensível. Eu acho que é um livro, assim, de 300 páginas e ele aproveita para ir apresentando muitas discussões sobre, né? Ele apresenta muitos elementos sobre, então isso eu achei muito interessante, assim, tipo, porque aí você vai, aos poucos, se agarrando ali naquelas histórias, porque no começo, assim, eu tava, tipo, com um certo ranço até da Nora, sabe? Por mais que eu lasse uma identificação, eu tava, tipo, pelo amor de Deus, calma, vai beber uma água, vai plantar uma suculenta, não sei. Sim. Reage, mulher, reage. Bota o cropped reage, né? Sim, ela é muito derrotada no começo, tadinha. Mas eu acho que isso compõe, assim, muito quem ela é, né? Eu acho que uma das principais, né? Acho que a principal vertente ali que o livro aborda, eu acho que pode ser o diferencial, né? De outras narrativas de multiverso e todas as possíveis vidas, é o não querer estar vivo, né? Porque a tentativa de suicídio é algo importante, né? Porque geralmente isso de viagem no tempo, a gente quer consertar alguma coisa, né? A gente quer fazer alguma alteração, né? O personagem geralmente quer isso. Mas eu acho que o
o ponto-chave, assim, nessa narrativa é justamente essa questão do que vale a pena na vida, né? Vale a pena estar vivo para a Nora, né? A Nora vale a pena viver ou não. Mas diga, Patrícia, sua experiência de leitura. Então, temos um suspiro. Começamos com um suspiro. Mas, como é um livro, né, que eu tive que ler ele muito rápido, porque, dando um contexto, né, para os nossos ouvintes, que a gente sempre gosta de dar, porque a gente é legal assim. Mentira, não é porque a gente é legal, é porque eu gosto de dar o contexto mesmo. Geminiano, né? Kiss e Pedro sabem que Geminiano gosta de dar contexto para as coisas. Começa lá no início, no fundamento da criação do universo. Mas enfim, pra gente conseguir, né, soltar esses episódios especiais de férias, a gente sempre grava logo no final da temporada, né? Normalmente, assim, nas últimas semanas ali daquele mês, antes de entrar de férias. Então é tudo um pouco, né, mais caótico do que normalmente já é. Então eu precisei ler esse livro muito rápido. A gente teve, né, eu e a Kiss, a gente teve uma semana pra ler. E o início pra mim foi muito deprimente, assim. Acho que é uma parte pelo que o Pedro falou, né, tipo, dessa identificação, porque eu também sinto isso, né, dessa coisa de, tipo, ter sido uma criança muito inteligente, que tinha todas as possibilidades da vida e que o negócio desandou no meio do caminho. Mas pode realmente ser uma coisa geracional. Eu acho que pode ser mesmo, porque eu tenho muitos amigos assim também. E a coisa, tipo, da depressão em si, vocês que são ouvintes do podcast sabem um pouco, porque eu me abro bastante sempre, né? Mas sabem que eu tenho uma questão com depressão, então tá dentro ali daquele universo da Nora foi um pouco deprimente. E além disso, assim, eu acho que pra ter o efeito mesmo, né, que a narrativa vai ter durante, né, o desenvolvimento dessas vidas da Nora, o início precisava ser realmente, né, tão pesado. E então eu senti muito esse peso. E ele só saiu um pouco depois que eu já tava, sei lá, no terceiro ou quarto livro que ela tava entrando, enfim. Mas outra coisa que me incomodou no início, e graças a Deus passou, acho que porque eu me acostumei também, é que no início as lições de vida, né, tipo, era muito frase de efeito. Frasezinha positividade tóxica do Instagram, sabe? Era o tipo de coisa assim. Por mais que as lições. Por mais que as lições façam muito sentido e elas são reais e assim, muito do meu processo terapêutico dos últimos anos já tem sido, inclusive, no sentido que a Nora foi aprendendo, né? No início não tem o aprendizado em si, né? É só uma coisa jogada. Então, pra mim, ficava muito presunçoso, assim. O início foi muito presunçoso. Mas isso passou, acho que por isso, né? Pela Nora ir aprendendo as lições, né? Essas lições sobre a vida e sobre querer viver e sobre o significado ou não da vida. Então o negócio ficou menos frasezinha feita, né? Mas o início eu achei muito, muito, muito presunçoso também, né? Meio nariz em pé e tal. E aí eu vou falar todas as coisas que me incomodaram pra depois dar todos os elogios que eu posso dar pro livro. Mas aí não é só uma coisa que me incomoda nesse livro, né? Eu acho que, comparando com os livros que a gente lê durante as temporadas, que são clássicos, principalmente, é uma coisa que eu senti quando a gente leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e é uma coisa que eu senti quando a gente leu o Como Era Antes de Você um pouco menos, mas Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, assim, acho que por eles serem ainda mais recentes, né? Dos últimos, sei lá, 2, 3 anos, essa escrita cinematográfica, né? Eu chamei das minhas anotações dessa escrita cinematográfica, no sentido de, assim, a forma, né, como o autor vai escrevendo, me parece muito mais uma transcrição de um filme ou de um seriado do que de um livro literário, assim. E eu acho que isso também tem muito a ver com essa questão, né, do ensino da escrita criativa e como a escrita do romance e a escrita cinematográfica, elas convergiram em muitas, como eu posso falar isso? Em muitas regras, entre aspas, né, muito próximas, e aí eu sinto que
tem uma certa característica, tem um certo tipo de livro hoje em dia que segue essa escrita meio assim, né? Que pra mim parece às vezes muito transcrito, assim. Isso aparece muito no diálogo, e eu acho que eu falei isso no episódio sobre Evelyn e Hugo, que é a coisa, né? Tipo, a pessoa fala uma coisa, aí a outra responde o quê? Aí repete, aí pergunta de novo, aí... Acho que como era antes você também era um pouco assim. Que é uma coisa incômoda, sabe? Enquanto você tá lendo. É uma coisa que, assim, na tela é fluida, assim. E 90% isso vai ser, sei lá, eu tô inventando estatísticas, né? Mas 90% da situação vai ser uma coisa do ator, né? Que ele que pensou naquilo e teve essa reação. E não é uma coisa exatamente do roteiro em si. E aí quando você põe isso em livro, é um pouco cansativo. Você não precisa disso, né? Pra desenvolver uma narrativa de romance, uma narrativa mais longa e tal. E aí você passa, sei lá, 300... Esse livro, se você conta só a história em si, né? A narrativa, sei lá, são 350 páginas, 345. E aí, o tempo todo tem gente se falando, o quê? Como assim? Não sei o quê. É uma coisa que te cansa enquanto vai lendo, né? Mas como eu falei, eu ia falar todas as coisas que me incomodaram pra depois fazer elogios, assim. Eu acho que as lições, né? Aquilo que a Nora aprende e vai aprendendo a cada vida, foi muito além do que eu esperava, né? Porque você pega um livro assim, você começa a ler, ou pelo menos se você é uma pessoa, né, que como eu faz terapia há muitos e muitos anos, você saca um pouco a direção que aquilo vai, né? E o livro foi além, né? Cada vida, né? E você vai acompanhando várias vidas da Nora, que ela vai, né, experimentando. Você vai chegando em lições cada vez mais profundas e que vão vão se completando, né? Umas às outras. E aí eu disse que eu ia falar tudo. E aí eu lembrei de outra coisa que me incomodou, porque eu tô revoltada. Aparentemente, hoje. Mas a coisa, né, que o Pedro chamou de multiverso, eu acho que depois do MCU a gente, né, se acostumou com esse tipo de coisa. E o MCU tá entrando nessa... Né, tipo, tá aí, não tá entrando, né, nessa coisa do multiverso. E aí, na hora que ela encontra, né? Isso é um pequeno spoiler, gente. Dá um pulinho aí de alguns segundos. Sei lá, uns 20, 30 segundos. Mas quando ela encontra, né, tipo, o outro cara que tá na mesma situação que ela, e aí ele vem com toda uma teoria, né, do que é, por que é, e etc. E aí ele tem um nome pra situação. Eu fiquei assim, não precisava, tipo, não precisava. E aí a coisa, tipo, quando né, eles estavam tendo uma dessas conversas, eu, tipo, veio a coisa da variante, né, tipo, do MCU. Mas enfim, já falei demais. E você, Kizzy? Diga da sua experiência. Eu não sei como descrever este livro que eu terminei de ler e não sei. Eu tenho um problema que eu identifiquei neste livro com... Eu não sei se é um problema. Eu não vou dizer problema. Talvez não seja essa a palavra. Porque eu sou uma escritora contemporânea. Então, eu tenho um péssimo hábito, um bom hábito. Eu não sei exatamente. Mas vamos para a terapia essa semana para descobrir. É um hábito que existe. É um hábito que existe, vamos dizer assim, né? É um hábito que existe. De algumas histórias, e principalmente algumas temáticas que me interessam, eu geralmente julgo o livro pelo que eu escreveria. Então, eu não vou dizer nunca, porque nunca é muito grande, né? É uma palavra muito definitiva. Mas a probabilidade é pequena de eu escrever um livro nessa temática. Então eu apelidei isto que eu faço de um exercício criativo, né? É o minhas elaborações criativas que eu faço em muitos momentos assim da vida. Então, meu problema, e eu leio pouco, atualmente eu tenho lido poucos livros contemporâneos, então eu acabo me pegando muito nesse vício, né, de ler o livro pensando em como eu poderia escrever essa história, o que me atrapalha um pouco na leitura do livro, e é uma coisa que, por exemplo, eu não faço com os livros clássicos, né, porque eu tenho um outro olhar sobre esses livros. Mas eu não vou dizer que eu não gostei. Não é isso. É muito difícil dizer isso sem parecer presunçosa. Mas eu gostei dessa palavra hoje. Eu gostei do livro. Eu me interessei pela temática do livro, né? Quando o Pedro trouxe a indicação, eu pesquisei a respeito. Eu gostei da temática do livro. Eu gosto disso de
Eu imaginei um livro diferente, né? Uma estrutura diferente. Mas basicamente isso, né? De você tentar refazer a sua vida várias vezes, né? E tomar outros caminhos. Então, eu gosto disso e gostei, assim, de como isso desenvolveu, as lições que ela aprendeu. Principalmente essa questão do estar vivo ou não, né? Que eu já trouxe um pouco antes. Isso ser o cerne do livro, né? Que geralmente nessa temática a gente tem outras coisas. A gente quer rever alguém que a gente ama muito, sei lá, enfim, o objetivo geralmente que a gente cai nesse ciclo, né, de várias vidas, geralmente o motivo é outro, né? Então a gente quer encontrar os filhos. Isso, tem várias coisas, várias premissas assim que fazem os personagens caírem nesse ciclo. Mas eu gostei disso, né? Porque aí a Nora vai questionar sobre a vida, sobre o que é estar vivo, né? Sobre esse vai ser o cerne ali do livro, e isso eu gostei muito, achei muito bacana. Mas, né? Aí eu concordo em alguns aspectos com a Patrícia. Eu nunca achei que eu fosse dizer isso na minha vida. Porque eu sou uma pessoa que gosta de diálogo. Eu adoro diálogo no livro. Nos livros contemporâneos eu gosto porque tem mais diálogos. Inclusive essa pegada mais cinematográfica e tudo mais. O excesso é ruim? Sim. Mas eu gosto de ver isso sendo desenvolvido, né, nos livros atuais. Mas, gente, é muito diálogo. O livro é feito de diálogo. E além desse diálogo, né, cansativo que a Patrícia trouxe, né, que a gente vem comentando de alguns livros, umas coisas que eu sei que a conversa dela com a bibliotecária é o subconsciente, tarará, mas me cansou. Eu acho que algumas coisas poderiam ser resolvidas realmente na narração, né? Fazer de algumas coisas o processo interno mesmo da Nora. E não, é Nora, né? A Nora, e não só o diálogo dela com a bibliotecária, né? Com a senhora Elme. Mas eu acho que foi isso, assim, que me cansou muito no livro, né? Porque eu gosto de diálogo. Mas são páginas e páginas e páginas. E de um diálogo que parece que não vai muito pra muito lugar. Porque, às vezes, parece que é a senhora Elme dando as respostas pra ela, né? E isso me cansou um pouco. Mas é isso, assim, a minha experiência, eu gostei do livro. Acho que poderia, assim, né? Mas aí sou eu que sou chata também, né? Pra algumas coisas, sou eu que... É muito meu olhar mesmo, né? Sobre o livro. Então, eu acredito que se ele fosse um pouco melhor, se ele fosse distribuído as vidas de uma forma diferente, né? Ela viver, enfim, em outros momentos, e principalmente a questão dos diálogos, acho que seria um livro diferente. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Mas eu gostei. No geral, eu gostei do livro. Nossa, eu concordei muito com essa questão dos diálogos, que tanto você quanto a Patrícia falaram, porque vou admitir, ali no início, especialmente, tipo, quando tem alguns monólogos da Nora que são super grandes, eu admito que eu não li tudo, gente. Eu passei ali, eu vi que o parágrafo era ela falando, tipo, muitas coisas, e aí eu passei diagonalmente, assim, tipo, tá bom, vou pegar a ideia do que tá sendo dito agora. Porque, gente, ainda mais no começo, que ela, entendeu? Você já entendeu que ela tá triste, e aí é uma página inteira, assim, tipo um monólogo, tipo um discurso que ela vai fazer lá no evento quanto nadador. Gente, eu atravessei aquela... Tal qual Moisés no Mar Vermelho, eu fiz o texto se abrir e passei direto no meio. Porque, assim, em alguns momentos foi isso. Errado você não tá. Nem um pouco. Mas, por outro lado, tem também essa questão, tipo, da cinematografia. Eu fico um pouco preocupado se quando esses autores escrevem um livro que, sei lá, eles estão tendo um apoio maior, ou eles sabem que vão conseguir distribuir mais, e eles se preparam para, tipo, bom, se alguém quiser transformar isso daqui num filme futuramente, eu vou deixar mais ou menos já bem encaminhado do jeitinho que eu quero, para que eles não mudem muito. Porque é uma coisa que acontece, né? Então, não sei. Chutei. Eu não sei, eu não diria que se é por isso, assim, né? Se os autores escrevem já pra deixar pronto pro cinema. Mas eu acho que é uma coisa muito retroalimentada, assim, né? O alto consumo, né, de
audiovisual, e série, filme, e aí como a Patrícia falou, era absolutamente desnecessário um nome pro que estava acontecendo, né? Porque podia ser só uma divagação da cabeça da Nora, né? E eu gosto de histórias amarradas. Então, assim, pra eu achar que ter um nome pro que tá acontecendo é um pouco forçado, é porque, assim, né? Eu sou a pessoa que não gostei de Alice no País das Maravilhas porque é uma história solta demais. Então, é porque realmente ficou um pouco forçado, assim, né? Mas é isso, assim, nas séries tudo tem explicação, né? Não existe muito mais esse devaneio, essa coisa mais aberta, né? E aí eu acho que quando o leitor, e aí não todo leitor, mas o hype, né? O grande público, a galera que vai ler os livros que estão aí nos mais vendidos, não é uma galera, né? Os leitores, não aqueles que vão se aprofundar e que gostam de um nicho e tudo mais. Eles querem isso também, né? Eles querem virar a página rápido, né? Como se fosse uma série. Eu digo isso porque às vezes eu sou essa pessoa também, né? Que eu quero ler um livro ali, que eu vou virar cada página como se eu estivesse vendo um filme. Eu acho que existem livros para tudo, né? Existem histórias de várias formas. Então eu acho que é muito retroalimentado isso, né? É o autor que está consumindo e ele precisa escrever, e aí consciente ou inconscientemente, para alimentar esse público que também quer ler um pouco do que ele está vendo, né, na televisão. Não é todo mundo, obviamente, os públicos são diversos, mas não há como negar, né, essa massa de, como disse a Patrícia, vamos inventar aí estatísticas, que 70% dessa massa... Segundo o DataKiz... Segundo vozes da minha cabeça, a gente tem aí 70% dos leitores que gostam disso, entendeu? Sem embasamento científico algum, é isso que eu estou dizendo. E só a minha opinião importa. Mas disso que você falou, né? Eu acho que também tem a questão de que todo mundo, e principalmente os autores, eles estão muito conscientes, né, de que tá todo mundo competindo e lutando pela atenção das pessoas, né? Pelo menos eu acho que desde a faculdade eu tenho essa noção, porque era uma coisa que os meus professores falavam bastante. Mas se você está dentro da indústria do livro, você precisa se desfazer um pouco da ideia, né, de que o livro é esse objeto maior, né? Que ele tem a aura e etc. Que nem, sei lá, a pintura, a escultura, a música clássica e tal. Né? A gente, como sociedade, a gente divide as artes como altas e baixas. E isso é uma coisa, inclusive, assim, que aqui nesse podcast a gente está tentando, né, desfazer ou pelo menos diminuir essa distância entre a alto e o baixo. Mas eu acho que, inclusive, os autores eles desenvolveram a consciência de que eles estão disputando a atenção e o tempo e a energia das pessoas, né? E aí tá disputando com série, com filme, com outros livros, com rede social, com jogo de videogame, joguinho de celular, com trabalho, com tudo, né? A gente vive hoje em dia nesse mundo onde a gente tem muita noção do tempo e de como esse tempo se distribui e de como a gente coloca esse tempo e a gente vê o tempo todo o tempo se desvaindo, né, da nossa mão. E aí, todo mundo que produz algum tipo de conteúdo, seja ele artístico, seja ele comercial, seja ele música, filme, enfim, não importa, precisou desenvolver essa consciência, né, de tipo, a gente tá disputando o tempo das pessoas. E aí, assim, é o tempo de lazer, né, em geral, porque a gente tá falando da indústria cultural, então é uma indústria que, teoricamente, ela tá lutando só pelo tempo de lazer das pessoas. Mas é isso, então se você tem um autor que tá consciente de que ele tá disputando com as séries e com os filmes, então ele talvez também traga isso pra dentro da sua escrita, e quando eu digo autor eu tô dizendo, né, os autores em geral, né, tipo, enfim. Isso pra dentro da sua escrita também, pra aproximar e pra trazer esse outro público, né, como aqui você estava falando, que quer esse tipo de narração, de narrativa, né. Porque, por mais que o audiovisual seja uma história contada por sons e imagens, tem uma escrita ali
Tem uma escrita mesmo, e tem uma escrita visual, e tem uma escrita sonora. Mas tem escritas ali, então mas elas acabam, né, sendo traduzidas para essa outra mídia que é a escrita de romance, né, de livro. Então pode ser também isso, né? E como a gente tem visto, né, como aqui se falou, nesses livros contemporâneos que a gente anda lendo, a gente tem visto isso. E pode ser um sintoma contemporâneo, né? Nossa. Mas enquanto você tá falando, me veio um questionamento, assim, não sei se, enfim, uma reflexão de como é difícil esse balancear, né, da literatura com essa indústria, né, massiva aí, né, que tá pegando todo mundo e disputando maravilhosamente bem, né, essa atenção das pessoas, e como é difícil escrever literatura, né, ou produzir o livro, ou uma história, né, uma narrativa que prenda as pessoas dentro, inclusive, desses parâmetros. Porque a gente teve essa tentativa agora, né, lendo a Biblioteca da Meia-Noite, e aí eu tô tentando lembrar aqui de algum autor que faça isso, assim, com gosto e com maestria, né, que entre literalmente na história e que saiba usar esses diálogos e essa tensão de uma forma que prenda o público, né, nessa coisa mais cinematográfica. Eu consegui lembrar do Dan Brown. Eu sei que existem muitas críticas à fórmula dele, mas é uma fórmula que funciona, porque, assim, é um livro que você pega e lê várias. Você não consegue parar de ler, né? Principalmente se você gosta da temática. E eu geralmente gosto das temáticas dele, então, geralmente eu pego o livro e vou embora, né? Mas eu tô tentando lembrar de outros autores, né? Então acho que fica aí meu questionamento. Se vocês conseguem pensar em alguém, né? Que faça essa... Pra mim, alguém que eu lembro, assim, da infância, que eu gostei muito da forma que a pessoa escrevia, pra mim era cinematográfica e que tinha bem menos diálogos, eu acho que era bem mais equilibrado, mas que entrava, assim, em diálogos que eles eram importantes e oportunos, enquanto a descrição era bastante, assim, imagética e cinematográfica e tal, tipo, e dinâmica também, era Desventuras em Série. Porque, assim, tipo, não sei se chama de Lemony Snicket, se eu falo, sei lá, o autor, mas, enfim. Pra mim, eu acho que é o que me vem à cabeça quando eu lembro, assim, de algo que era, tipo, tinha uma descrição, tipo, bem dinâmica, sabe? Tipo, bem visual e que tinha esse ritmo ali, tipo, mas, tipo, com muito menos falas, sabe? E já é um livro mais antigo, então eu não consigo puxar muita referência, assim, tipo, recente pra poder ter uma ideia sobre, né? Assim, pra mim, eu nunca li Desventuras da série. É uma falha de caráter minha. Exagerei, mas tudo bem. Eu também não, então estamos duas nessa falha. Mas pra mim, pensando nesses livros contemporâneos, que pelo menos eu cresci junto, a série que mais fez isso, e enquanto eu estava falando, eu pensei em Percy Jackson. Percy Jackson faz isso até bem. Eu lembro de achar realmente ser uma coisa tipo, funciona pra tela, né? Mas principalmente Jogos Vorazes, assim, pra mim Jogos Vorazes é a trilogia que devia ter só sido feito em roteiro pra ser vendido pro cinema ou pra série e tal, porque Sim! é bem isso, assim, 1000 vezes sim! Sim, total. É uma temática que ela funciona muito bem, né? Até por estar falando de um reality show na tela. E que a gente não precisava ter lido as coisas chatas da cabeça da Katniss, né? Sim! Mas... Sim! Ai, eu Tadinha. respeito a Katniss, mas eu não consigo gostar dela como uma narradora em primeira pessoa. Ela não sustenta um livro daquela magnitude como narradora em primeira pessoa. Pra mim, não rola. Sim. Não precisava. Ela não sustenta, ela tem uma visãozinha muito, muito complicada da própria história que tá cercando ela. Tipo, hoje eu vejo Jogos Vorazes muito diferente de quando eu li os livros. E aí eu penso, tipo, que a narração dela realmente não a ajuda. Embora eu goste, assim, tipo, da história, eu gosto do livro, eu acho que ele é bem feito, ele é bem escrito, né? A personagem que é complicada. Sim.
Sim. E é que eu geralmente faço o contraponto dela com a de Divergente, com a Tris, né? Que a série em si não é tão boa, pelo menos pro meu gosto, de livros, eu nunca vi os filmes. Mas a Tris é uma personagem muito mais interessante, assim, para sustentar uma narrativa do que a Katniss, né? Ela, embora todos os erros da história, ela é uma sustenta muito melhor, assim, essa narrativa. Sim, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que com todas as questões que a gente levantou aqui, né, não só eu, foi um livro que me prendeu mesmo assim, né? Eu li ele muito rápido hoje eu devo ter lido, sei lá, mais do que 200 páginas. E por mais assim que eu tenha ficado cansada pela quantidade de páginas que eu tava lendo, né, em geral, não foi uma coisa tipo, ah, meu Deus, eu tô aqui, o negócio... Assim, às vezes foi, mas... Mas não era o tipo de coisa que me faria assim, vou parar de ler. Tanto que às vezes, assim, eu parava, tipo, vou no banheiro. E aí quando eu via, eu tinha continuado a ler, sabe? Então, a gente tá reclamando um pouco, mas não é uma coisa que acaba com o livro, né? Não é uma coisa que é uma questão que a gente tá levantando sobre ele. Não é uma coisa que atrapalhou a leitura no sentido de, tipo, a gente não vai parar de ler e tá muito ruim e etc. Então, assim, o início era um pouco desanimador por isso, mas você se acostuma rápido e entra, né? Eu acho que a forma da narrativa em si, né, das diferentes vidas, ela pode ser um pouco mais problemática para alguns leitores do que em si essas questões que a gente tá levantando. E que eu acho que é muito mais, tipo assim, pelo que a gente anda lendo, a gente divagando, eu pessoalmente como Patrícia, acho que o Pedro também, né, é mais do que a gente tá lendo e comparando do que realmente um demérito em relação ao livro. Mas aí, digam vocês sobre o que vocês acham disso. Sim, tipo, o livro fez aquilo que vocês estavam até discutindo sobre estar disputando a atenção com muitas coisas, e a forma que esse livro fez um sucesso nas redes sociais, entre o pessoal ali, tipo, de ver esse livro no Instagram, no TikTok e tudo, ele conseguiu pegar uma geração, aí entra a parte triste, talvez nós estejamos velhos. A nossa referência é uma referência de narrativa da forma que ela era feita antigamente. Esse é o que prende os jovens hoje em dia, porque, assim, foi um livro bem sucedido, uma geração em que você, enfim, lê textos muito mais curtos na internet, você tem ali o TikTok, tem séries, você tem outras coisas disputando aquela atenção, né? Você conseguir emplacar um livro pra essa galera é um feito muito grande, né? Deixa eu só dizer que é horrível a gente perceber que a gente não é o público mais das coisas, porque nós não somos jovens mais. Sim. E aí, quando você lê as coisas, você precisa pensar, eu não sou o público disso. Eu preciso olhar com o olhar dos jovens, de quem é jovem, de quem tá sendo feito. Para quem isso está sendo feito? E aí você trazer isso foi brilhante, porque exatamente, olha a referência que a gente deu, gente. Jogos Vorazes, Dan Brown e Desventuras em Série. Os jovens nem sabem o que é isso. Se bobear, talvez Jogos Vorazes. Vamos botar aí que é o mais... Sim, só livros do Paleolítico, sabe? Exatamente, mas aí pra fingir que eu sou jovem, deixa eu fingir que eu sou jovem. Eu escuto que os jovens leem, né? Aí vira e mexe, eu encalho de ler um também. Mas o Corte de Espinhos e Rosas, a Patrícia sabe toda a minha novela que foi pra ler Corte de Espinhos e Rosas. Sei. Existem muitos comentários que podem ser feitos sobre esse livro. Sim. Mas, para fins dessa conversa, é uma narrativa cinematográfica, né? É uma pessoa que é uma história que ela já começa ali no início e vai te levando. Muitas reviravoltas, muitas coisas desnecessárias. Minha conversa contando pra Patrícia sobre esse livro foi homérica, foi gigantesca. Sim. Mas, motivos pelos quais nós fazemos um podcast, mas é isso, é um exemplo atual, pronto, de uma pessoa, de uma narrativa que já chegando, né, consegue sustentar aí essa coisa mais visual,
e dentro para esse novo público, né, para esses novos jovens. Sim, e aí eu tenho um amigo que é o Gabriel, um beijo, Gabriel, que às vezes eu fico com uma inveja dele, porque é uma inveja boa, não é uma coisa assim, tipo, oh meu Deus, eu só acho brilhante a forma como ele consegue fazer as coisas, sabe? Que é conseguir, tipo, ele é, tipo, sei lá, 2 anos mais novo que eu, mas ele entende perfeitamente a cabeça das pessoas que são 10 anos mais novos que a gente, sabe? Tipo, ele consegue, tipo, pegar todas aquelas trends enfim, entender e reproduzir a linguagem de TikTok, tipo, muito bem. E tipo, ficar por dentro de todas as celebridades e as músicas e as coisas, e ele, tipo, pega as perspectivas assim que eu não consigo. E eu fico me sentindo muito mais idoso, mas eu acho muito brilhante, eu acho muito legal isso, né? E, então. E. Eu só ia dizer que é assim que eu me sinto em relação a vocês dois, mas O que? Que a gente é jovem? Meu Deus! Pra você ver como tem camadas. De jovens, exatamente. sim. Existem muitas camadas de jovens. Quando eu não consegui sentir o primeiro álbum da Billie Eilish com a mesma intensidade que as outras pessoas estavam sentindo, que eu vi, tipo, gente, será que eu não sou o público mais das coisas? Será que eu não sou mais o centro das atenções da mídia? Acho que não. Sim, nós não somos. Assim, aí um outro mérito, assim, tipo, do livro que eu achei é que tem, assim, hoje a gente tem aquilo que a gente tinha dito, né? A narrativa não é exatamente. A narrativa não. A premissa do livro não é exatamente a primeira vez que a gente fala de universos paralelos, vidas paralelas. E contemporaneamente a gente teve agora, claro, o livro acaba sendo tipo, de 2021, mas aí a gente tem o Homem-Aranha lá, o Multiverso da Loucura, toda a proposta da fase 4, né? Da Marvel agora. Você tem agora, tá no cinema, aquele Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que eu ainda não vi, mas sei que também é viagem por universos paralelos. Então, não é a primeira ideia do mundo, mas tem aquela surpresa ali, tipo, durante o livro, porque ele começa muito naquele ponto. E eu gostei do que a Patrícia falou, de tipo, no começo, mas aí passou. Eu tive um incômodo no começo, e aí ao longo do livro vai passando. Porque o livro ele vai, tipo, ele começa a pintar os caminhos óbvios e aí ele troca e ele vai para outra coisa. E eu achei isso, tipo, dá um alívio, sabe, ao longo do livro, quando você vê que, tipo, no começo você pressupõe, tipo, as primeiras coisas vão acontecendo e aí eu fiquei meio tipo, ok, então é autoajuda? É isso que a gente vai fazer aqui? Mas aí ele muda, e aí, tipo, não, ok, a gente tá conseguindo desenvolver isso de uma forma um pouquinho diferente. Então, e aí depois aí ele começa naquele negócio de tipo, uma vida, e fica um tempo na vida, e fica um tempo na outra, eu fico pensando, meu Deus, vai ficar nisso agora? Eu vou começar a cansar, se ela viver mais 4 vidas, eu vou ficar um pouco entediado. E aí ele muda. Então, tipo, a narrativa ela consegue também dar esse negócio de ir trocando um pouquinho. Quando você acha, tipo, ok, vai ser isso daqui. Aí ele, tipo, não, e tem outra coisa. E aí ele muda um pouquinho. Então, isso eu acho que foi uma coisa, tipo, que ajuda muito o livro a ir pra frente, sabe? Que ele podia ter ficado travado ali na positividade tóxica, de tipo, não tem de se matar, você é tão bonita. Ou então, tipo, depois ficar só naquela viagem ali, tipo, do multiverso da loucura, entendeu? Tipo, podemos dar spoilers, né? Porque já tá há algum tempo no cinema. Mas assim, tipo, aquele negócio lá do Doutor Estranho, e aí várias versões do Doutor Estranho, tipo, vários corpos diferentes do Doutor Estranho, não sei, entendeu? E aí, vai ficar nisso, pra sempre. E aí, não, depois a gente passa pra outra discussão. Enfim, ele tem umas camadinhas, né? Ele tem umas mudanças de cenário, e eu achei isso vai chegando em pontos assim refrescantes. Podia ter um balanceamento diferente, mas aquilo seria outro livro, sabe?
essa parte toda da discussão em que eles dão um nome pro que tá acontecendo, tudo, é durante aquela vida da glaciologista, eu acho. E eu realmente acho que essa parte podia ser um pouquinho mais curta. Sim. A nossa leitura foi parecida nesse ponto. Todo mundo odiou a parte dos icebergs. Vamos concordar nisso. Brincadeira. E, na verdade, eu acho que a parte do iceberg foi uma parte um tanto quanto longa. Eu acho que todas as vidas dela, talvez, tenham sido um tanto quanto longas. Mas eu acho que foi talvez a vida mais legalzinha, assim, que ela tenha vivido, porque o resto foi só desgraça, né? Mas eu não sei. Eu não me senti. Eu não senti essa mudança muito da narrativa, né, que vocês relataram. Eu não sei eu acho que eu já previa um pouco, mas eu acho que eu não me surpreendi muito, assim, com esse andamento do livro. Eu esperava um pouco a forma como ele ia finalizar, mas o que eu gostei em si foi das temáticas em si, mesmo tendo aquela positividade, muita frase de efeito, e no início é bem puxado, no final dá uma diluída. Eu gosto muito dessa reflexão, né, sobre o que é estar vivo, o que é viver, o que é estar presente, né, nos momentos, e as escolhas que você faz, e você se arrepende, você não se arrepende, e toda essa dinâmica, né. Teve um momento que eu achei que ela ia ficar nesse multiverso da loucura por algum tempo, e eu acho que seria um final bem interessante, mas é isso, assim, né? Seria outro livro. Se a gente mudasse todas essas coisas, seria outro livro. E isso não desmerece. Você falou desse hype do livro, eu não peguei isso. E realmente me fez pensar que eu realmente não sou o público. Eu não vi esse livro. Quando você falou dele, Você tem TikTok? Não tenho, porque eu não sou jovem, né? Então... eu tenho, mas não entro. Mas eu não peguei esse... Porque Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, por exemplo, foi algo que caiu aí na minha peneira, né? Caiu no meu radar. Mas esse livro eu nunca tinha ouvido falar, então realmente eu não sou o público dele. Mas é isso, é um livro interessante. Não é um livro extraordinário do sentido de... traz muitas coisas novas para esse tipo de narrativa, né? Como vocês bem falaram. Mas traz temas interessantes e não é uma coisa... meu Deus, vamos jogar esse livro pela janela e nunca mais vamos ler. Não, é um livro que é bem gostosinho de ler. A parte lá que você fica meio triste no início, eu acho que é muito objetivo, sim, que é pra você entender qual vai ser o caminho aí que a Nora vai percorrer e você percorrer isso junto com ela. E é isso, é um bom livro no geral, né? Eu acho que atende às demandas dele, né? Ao enquadramento aí social que ele está inserido. Eu também acho que é um livro que ele se propôs a fazer o que ele fez mesmo. E é engraçado que todo mundo usou, né? Tipo, se fosse diferente, seria um outro livro, assim. É porque a gente internalizou de verdade a moral do livro, né? Que é essa. Exatamente. A gente entendeu muito bem a história. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que a gente é o público do livro. Opinião polêmica no final do episódio. Idosos também amam. Essa é a opinião polêmica. É a pessoa... a pessoa que joga mais 4 no final do Uno, né? Mais 2. Sim. Pra terminar, eu discordo de tudo isso, hein, pessoal? É isso que ela quis dizer. Mas diga, por que a gente é o público do livro? Conta pra mim. Conta pra gente. Não, é porque eu acho assim, primeiro é um livro que ele se encaixa nessa categoria do meio, né? Assim, ele não é um livro, sei lá, infanto-juvenil. Eu acho que entendi. Fale, Patrícia. Young Adult no sentido, né, do que tá falando do sucesso do Young Adult, que é muito mais romance, né, muito mais romance, assim, romântico, historinha de amor, etc. Mas ele também não chega, tipo,
né, no que a gente chama sempre de alta literatura, etc e tal. Então ele fica naquele meio, mas eu vou fazer uma gradação muito ruim aqui, né, da situação, pra explicar direitinho. Ele não é Crime e Castigo, ele não é A Gente Tratava da Mesa do Ser, mas ele também não é, sei lá, não consigo pensar em nenhum livro recente que entre nessa categoria mais embaixo. Mas ele não é, sei lá... Como eu era antes de você. Exato, ele não é o Como Era Antes de Você. Exato, obrigada. Exato. Um Sete Maridos de Evelyn Hugo. Não, eu acho que sim. O Sete Maridos de Evelyn Hugo tá entre ele e o Como Era Antes de Você. Porque o Como Era Antes de Você é bem baixa a situação. Meu Deus. Justo. Mas... Escutem o nosso episódio a respeito de Como Eu Era Antes de Você, que foi o nosso episódio especial das últimas férias que nós tiramos. Então, é um episódio muito interessante. Foi uma leitura muito interessante, uma conversa bem interessante, que também foi um livro indicado pelos nossos ouvintes. Então, se você tem livros para indicar pra gente, indique que a gente lê nos nossos episódios especiais. Sim. Eu ouvi esse episódio. As meninas sabem que eu tenho uma estratégia no Divagando, que é, às vezes, quando elas estão falando sobre um livro que eu ainda quero ler, eu leio o livro primeiro para poder depois ouvir o episódio e me sentir fazendo parte daquela discussão. E aí, nesse caso, eu não li o livro, mas eu vi o episódio porque eu não me importava, assim, tipo, de ouvir sobre sem ler. Não tinha aquela, tipo... Não me despertou muita vontade de ler. Então eu decidi. Ouvir a Kiz e a Patrícia discutindo sobre vai ser o suficiente para mim. Então eu ouvi esse episódio. Ele entrou como uma exceção na minha estratégia. O que demonstra que há várias formas de se ouvir um podcast e a forma que você quiser é válida. Exato. O importante é você escutar o Divagando. Pessoa que faz o Shabá, né? O Divagando para todas as estratégias de leitura e audição. Exatamente. Mas então, o que eu tava falando antes, né? Tipo, ele tá nesse lugar meio específico, pensando até em mercado mesmo, né? E ele é um livro que tem uma temática que atrai a gente, né? Atraiu o Pedro, atraiu a Kiz, me atraiu. Então, é um livro que... É porque, assim, quando eu penso em jovem, né, eu penso na galera adolescente saindo da adolescência, né? A gente já passou dessa idade, mas são poucos os jovens, né, tipo, desse jeito que eu tava falando, que eu acho que vão se interessar exatamente, tipo... Pra mim, assim, uma pessoa de 18 pode ser o público desse livro, mas uma pessoa de 16 é um pouco mais difícil, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, uma pessoa da minha idade, tipo 29, também vai se interessar. Então, não é que... eu não acho que gente é o público em relação, né, à narrativa, ou à premissa, ou à história em si. Eu acho que a gente deixa um pouco de ser um público pelo que vocês estavam falando antes, né? Pela forma de escrita e de narrativa que a gente cresceu, né? Que a gente se acostumou a ler e etc. Mas é o tipo de coisa que... Aí é outra lição do livro, né? A gente só vai descobrir lendo o livro. Então... Exatamente. Mas eu tenho uma teoria de porque por 16 anos esse livro não é tão interessante, ali nos 18, 20 já é interessante. Por quê? Porque com 16 você ainda tá fazendo essas merda da vida, entendeu? Ainda tá ali falando, uau, a vida é maravilhosa e o futuro é brilhante, me aguarda, uhul. Eu posso fazer tudo. E aí com 20 você fala, então, né? Acho que não foi bem assim. Com 20 anos você já começa a ter esse peso das escolhas que você fez da vida, né? Então, realmente, esse livro, talvez a galera jovem que tá aí saindo da adolescência, entrando na idade adulta, ainda não pegue muito bem a minúcia, né, do livro. Sim. Mas é válido para todas as idades. Sim, dependendo da sua idade, você ainda não chegou naquele momento em que você se pergunta, meu Deus, será que eu estava com a faca e o queijo na mão, joguei o queijo fora, enfiei a faca na minha garganta? Mas sim. É bem por aí. Mas eu acho que também depende muito da vida e da
da leitura da pessoa, né? De quanto a pessoa lê, do que ela lê e tal. Então, a gente falou muito de público em relação a mercado em si, né? E pensando na escrita e tal, mas a gente sempre incentiva você ler o que você quiser, independente da sua idade, independente da sua trajetória de vida, independente dos outros livros que você leu. Se você viu a capa e se interessou, lê o livro. Se você leu a quarta capa e se interessou, lê o livro. Até pra falar mal depois, se você não gostar, não tem problema. A gente tá aqui pra ler e conversar. E devagar. Exatamente. Falar mal, inclusive, é uma ótima experiência de leitura. Eu já li vários livros da Força do Ódio. Patrícia sabe. Sim. Rende muito. Exatamente. Rende muito assunto ler livro da Força do Ódio. Né? Que existe o prazer em odiar o livro, né? Também tem isso, né? Ele pode ser ruim, ele só não pode ser chato. Quando ele é chato e aí a gente abandona, é meio deprimente, sabe? Mas se ele for ruim e você consegue chegar até o final, é outra história. Uma coisa que, tipo, a gente não chegou a falar exatamente ainda foi sobre a história em si. Será que estamos evitando os temas sensíveis e identificáveis? Provavelmente. Talvez, um pouco. Talvez! Rindo de nervoso. Mas é uma boa questão, assim, né? Vocês pensam no que aconteceria se vocês tivessem tomado uma decisão diferente? Eu só pensei nisso durante o livro inteiro. Tipo, quais os pontos na narrativa da minha vida? Porque nos primeiros, né, capítulos ali no início do livro, que ela dá um panorama geral da vida dela, eu até comentei com a Patrícia. Falei, olha, conhecendo, né, de narrativa, né, desse tipo, eu já verifiquei pelo menos umas 5 possibilidades de vida que ela deveria tentar, né? Olha ali, 5 arrependimentos, pelo menos, que ela deveria tentar. E aí eu fiquei fazendo esse exercício comigo mesmo. Vocês fizeram também? Eu só faço isso desde uma semana antes do meu aniversário de 22. Desde que eu tenho 22 anos, é tudo. Não precisou nem ler o livro, né? Que tristeza. Antes de dormir, então, tipo, nossa. E se? Sim. Ai, Deus. Mas às vezes são exercícios bons. Às vezes são exercícios que levam a gente para lugares. Eu acho que uma coisa que moldou muito a nossa experiência lendo o livro foi que nós somos 3 pessoas que fazem terapia. Eu acho que deve ser muito interessante ver como uma pessoa que não faz terapia recebeu essa mensagem. Porque acabou que pra gente, a gente, tipo, no começo, tipo, entendemos onde vai dar nisso. Tipo, gostar disso ou daquilo durante o caminho foi um plus, um a menos e tal. Eu acabei gostando, tipo, da forma que foi conduzida até o final, mas realmente o final também, tipo, tava ali, tipo, ok, estou prevendo onde isso vai dar. E tudo bem, vamos lá, né? E aí, tipo... É só porque o Pedro entrou, né, no tópico principal pra mim de falar do livro da história, porque realmente, assim, se ele refaz esses pensamentos, né, desde os 22 anos, eu faço desde que eu entrei na faculdade. Mas, o que já tem mais de 10 anos. Mas eu acho que o ponto principal, e que pra mim, muitas partes da biblioteca eram isso, né, na narrativa, pra mim era uma terapia extracorpórea, né? Ela precisava de um psicólogo, não dá uma experiência sobrenatural, né? Ela precisava de um psicólogo. Exatamente. Sim, podia ter sido mais tranquilo, uma forma mais tranquila de ter passado por isso. E aí a gente entra no nosso segundo bordão do podcast, que é façam terapia. Porque é bom, ajuda, façam terapia. É verdade. Um beijo, Jennifer. Não sei se pode... Eu tô mandando beijo pras pessoas, não é a proposta do podcast, mas já que eu tô aqui... Pode mandar beijo, não tem problema. Inclusive... Pode, né? Então tudo bem. É pra isso que serve mesmo. Mas sim, gente, tudo que a Nora precisava, na verdade, era alguém que virasse para falar assim, amiga,
Faz uma terapia aí, vamos dar uma fortalecida aí, porque metade dos problemas dela ali se resolveriam, né, com alguns anos ali de terapia, com alguns meses ali de terapia, ela não precisava chegar, o que é um bom alerta, né? Eu acho que talvez faltou um pouco, né, essa liçãozinha de moral, talvez, Sim. no livro. Ele é um livro que pedia isso, eu acho, mas... é essa inserção, né, de que ela não precisava ter chegado, né, nessa experiência se ela tivesse sido cuidada antes, né, porque ela era cuidada com remédio, mas remédio não é a solução, né, remédio é uma ajuda, é necessário, né, em alguns casos, mas não é solução, né, porque não é o remédio que vai acabar com os sentimentos que você tem, ou que vai fazer você entender esse tipo de sentimento, ou que vai fazer você entender o significado da sua vida e para que você está vivendo isso, né? Sim. Eles são necessários, né, em alguns casos, eles precisam de acompanhamento, precisam de medicação, mas é essencial você... Quem vai fazer isso é você. Sim. Exatamente, mas não é o remédio que vai te dar a solução, né? E eu acho que faltou um pouco disso, assim, né, no livro. Mas eu acho que mesmo que faltou, a gente fala. É isso, gente. A gente onde o outro não vai te julgar e vai te ouvir e ouvir as coisas muito boas que você tem pra falar e as coisas horríveis sobre você mesmo e sobre as coisas horríveis que você pensa, porque todos nós pensamos coisas horríveis de vez em quando. E é isso, e vai abraçar isso e vamos falar, ok, e aí, a gente vai sair disso aqui como, né? Então, é uma narrativa muito bonita, né? Para uma narrativa de um livro, essa experiência extracorpórea e essa terapia extracorpórea era maravilhoso, né? Tipo, super cinematográfico, uma biblioteca toda preta e verde neon e tarará. Ótimo, uma bibliotecária caricata. Bastante. Totalmente. Mas no vamos ver, no dia a dia, a gente não precisa chegar nessa experiência extracorpórea, né? Então, se você se sente triste, que sua vida não tem muito sentido e que nada vai dar certo e que ninguém precisa de você, a solução é terapia e medicação e ajuda médica, né? Então, busque ajuda de profissionais, busque ajuda de pessoas que você confia. Sim. Eu acho que tem duas coisas muito interessantes ali. Eu acho que três, né? A primeira é que, tipo, só de ter essa história no livro, eu acho que uma pessoa que se sente assim, ela pode ler e ver que, tipo, bom, se criaram essa personagem que passa por essas coisas, então, tipo, então não é uma coisa que eu passo sozinho, né? É uma coisa que outras pessoas passam, não obstante, até escreveram sobre. Então, tá ali. Um segundo ponto é que eu acho que o Matt Haig sabe que às vezes as pessoas não fazem terapia, sabe-se lá por quê, e aí ele dá esse empurrãozinho ali pra tipo, olha, tal, tipo, porque é um processo terapêutico, né? Ela fica lá desabafando sobre como tudo é terrível pra bibliotecária, até ela mesma ir chegando na conclusão depois de que, tipo, ok, talvez nem tudo seja tão terrível assim. Sim. E terceiro que é, tipo, um pouco do próprio autor, isso eu descobri pesquisando só depois, é um pouco da experiência do próprio autor, porque ele teve uma experiência de quase suicídio, e ele usa um pouco da escrita dele para poder falar sobre como foi passar por essa situação e quais foram os tipos de pensamentos e sentimentos que ele processou a partir disso, né? Como foi o pós dessa experiência, as lições que ele aprendeu, enfim, e aí ele transformou isso em livros, né? E a Biblioteca da Meia-Noite é um deles. Eu acho que nesse sentido a gente precisa sempre lembrar, né, do quão terapêutico a escrita também pode ser. A gente às vezes comenta nisso, né, em alguns episódios sobre que questões, né, esse autor ou essa autora podia estar querendo externalizar ou trabalhar, ou enfim, dentro desse livro. E a gente normalmente está falando de gente, né, de 100, 200, 50, 300 anos atrás, né, tem uma variedade aí. Mas eu, inclusive como editora, eu acredito muito nisso, né, de que mesmo que seja inconsciente, quem tá escrevendo tá colocando uma coisa de sua ali, né, naquele texto. E não só em textos ficcionais, né? A gente tá falando de livros de romances especificamente, porque esse é um podcast literário, mas em geral, as pessoas, quando elas estão escrevendo
realmente escrevendo, elas estão colocando uma parte de si ali, né? Uhum. Sim. E é isso que faz a conexão, né? É saber que não é uma máquina que tá escrevendo aquele livro, né? Tá carregado de uma pessoa, né? E de sentimentos, de vivências, de histórias, e de arrependimentos, e de catarses, né? Que a pessoa precisa, né? Porque o humano precisa de humano, né? O ser humano precisa dessa conexão com o outro, né? Sim. Então, é muito desse pessoal que pode ser travestido em ficção ou pode ser em não ficção, que faz a conexão, né, entre o autor e o leitor. Sim, eu acho que qualquer narrativa, né, tipo, artística, vamos chamar assim, narrativa artística, não sei se é um nome, eu tô usando aqui. Hoje a gente tá com referências na nossa cabeça, tudo vale. Sim. Pois é, hoje a gente tá trabalhando assim. Eu acho que em narrativas como a fotografia, ou a escrita, ou então fazer vídeos, ou fazer um quadro e tal, tem toda aquela coisa, né? Tipo, o Van Gogh, quando ele pintava um quadro, você tinha ali toda a experiência de quem Van Gogh era, pelo que ele passava, o que gostava, o que não gostava. Tá tudo ali, né? Naquelas pinceladas. E da mesma forma, as pessoas imprimem seus sentimentos e suas visões e todas as suas perspectivas quando elas estão escrevendo, né? Ou então perspectivas que elas estão querendo passar para outro ponto, e aí você tem o quê? A perspectiva daquela pessoa sobre essa outra perspectiva. Sempre atravessa a lente do autor, né? Sempre tá ali presente. Então é uma forma dela colocar um pouquinho de si mesmo para fora. E aí isso é muito poderoso. Né? Sim, com certeza. Eu tenho um comentário muito rápido, muito, como é que é? É um comentário muito rápido e muito superficial, mas eu achei uma gracinha o autor irlandês botar, tipo, a menção de, tipo, tem uma cena onde você tem uma grande banda fazendo um show histórico. E aí ele pensa, obviamente vai ser no Brasil. Eu achei. Eu vou. Não, isso eu preciso comentar. Porque eu achei duas coisas muito inverossímeis nessa situação. A primeira é ele achar que o público brasileiro conhece as músicas do Simon Garfunkel o suficiente pra cantar junto com ela. Não. Eles cantam junto? Eu não... Cantam junto! Cantam junto. Sim, é uma catarse no show! Não, eles cantam junto. Depois a empresária vem falar que, tipo, foi um sucesso, todo mundo amou, o público amou, tava trending topics na América do Sul, e eu, tipo assim, esse cara nunca conheceu um brasileiro, gente. Nunca conheceu um brasileiro. Não, calma aí. Eu acho. Eu devo concordar. Eu devo concordar com a Patrícia porque eu achei que Garfunkel. Como é que é o nome do canal? Simon e Garfunkel? Eu nem sei o nome do negócio. Isso. Uhum. Eu achei que era uma banda inventada. Eu achei que era ficção. Depois a Patrícia falou que era uma banda real. Aí eu falei, ok, realmente ele não conhece um pouco o público brasileiro. Mas eu não sou o público, né? Então. Não, eu acho que se ela tivesse cantado Sound of Silence, faria um pouco de sentido, já que o público brasileiro conhece um pouco esta música, graças a Leandro e Leonardo, que fizeram uma versão. Eu acho que esta outra música... Que música é essa? Eu não... Que versão é essa? Hello, Darkness, my old friend. Eu... Sabe qual é a música, né? Mas... Mas que versão é essa do Leandro e Leonardo? A versão... Depois eu mando pra vocês. Gente... Existe. E aí eu vou tentar achar aqui rapidamente no... Leandro e Leonardo. Gente, eu não sabia disso. Essa daí foi uma novidade agora. Tá vendo? Aí o convidado também é cultura de vez em quando. Com certeza. Aqui, ó. O nome da música é Por Você Que Eu Canto.
Amo. E é uma versão brasileira de The Sound of Silence, do Leandro e Leonardo. Gente, Minha mãe é uma grande fã. Um beijo pra minha mãe também. Ela é uma grande fã do Leandro e Leonardo. Então, eu conheci essa música desde que eu era criança. Sim. Depois vocês vejam. Então eu acho que se fosse essa música, o povo brasileiro conheceria. Mas o povo brasileiro talvez não conhecesse aquela música que ele falou, porque eu nem sei qual é. Pessoalmente, eu deveria até ter ouvido depois, mas não aconteceu. Eu não ouvi até hoje. Exato, exatamente. E o Hello Doctor, My Old Friend, porque eu só conheço essa parte dessa música porque virou meme na internet. Sim. Não porque... Porque tocava em todos os momentos tristes na série Arrested Development. Sim. E é uma das melhores running gags uma das melhores piadas recorrentes, tentando não usar muito estrangeirismo, né? Não usando. É uma das melhores piadas recorrentes da série, que tipo, sempre que tem um momento de tristeza pros personagens, toca The Sound of Silence no fundo. Eu adoro. Mas assim, essa é a primeira coisa inverossímil. A segunda coisa inverossímil é, na economia de hoje em dia, que a gente tá falando de 2021, né? 2020, 2021. É uma super banda fazer turnê no Brasil e São Paulo, Rio e Porto Alegre. Me diga que banda tá fazendo isso hoje em dia, gente? As bandas estão indo só pra São Paulo. Não, olha só. Depende. Não, gente. Ó, elas estão vindo pro São Paulo ou estão vindo pro Rio? A parte mais inverossímil. Não, a parte mais inverossímil é o Rio de Janeiro. Sim, Que horror. exatamente. A parte mais inverossímil é o Rio de Janeiro. Não, a mais inverossímil é o Rio de Janeiro, porque ninguém mais vai pro Rio de Janeiro porque nada existe no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas assim... o Rio de Janeiro não existe. Não, eu devo defender. Eu devo defender um ponto que a parte mais inverossímil de toda essa parte do Brasil é o pão de mel brasileiro, que eu ainda não... Eu tô revoltada com isso. Eu estou revoltada com isso. Gente, o que é o pão de mel brasileiro? Eu não sei, eu fui procurar receita. Ele ia escrever pão de queijo e se perdeu no meio do caminho e ninguém corrigiu. Nem a editora brasileira. Eu acho, porque, cara, a gente tem o pão de queijo e a gente tem o brigadeiro, que são as coisas, né, tipo assim, de comida, assim, que todo mundo fala fora e tal, todo mundo, artista lá experimenta, né, faz videozinho lá para as entrevistas. Mas, gente, o pão de mel brasileiro, sem sacanagem, eu fui procurar a receita. Eu falei assim, não, gente, deve ter, sei lá, o brasileiro gourmetizou o pão de mel, porque é uma coisa que a gente faz, né? Mas, por incrível que pareça, a gente não gourmetizou gourmetizou não, porque a gente não gourmetiza, né? A gente é brasileira mesmo. A gente não abrasileirou o pão de mel. Não, nada diferente aconteceu com o pão de mel ao pisar em terras tupiniquins e ele virou um pão de mel brasileiro. Coisa. Isso, meus queridos, não tem turnê, não tem cantor que pague o pão de mel brasileiro. Isso não tem. Cara, eu tenho muito pra mim no meu coração de que ele ia escrever pão de queijo, se embananou ali, se distraiu, escreveu pão de mel e ninguém corrigiu. Pra mim foi isso, sabe? Então, eu até fiquei pensando depois assim. Espero, não sei. Eu até fiquei pensando assim. Será que ele queria dizer alfajor? Que não é nem um negócio brasileiro, né? Mas a gente tem o tradicional alfajor da Turma da Mônica. Então eu pensei assim, será que ele queria falar alfajor da Turma da Mônica? Mas aí eu falei, é um stretch muito grande, é uma coisa muito distante, né? Tipo, não! Alfajor nem é brasileiro, gente. Ai! Imaginando eles colocando pra banda provar o miojo da Turma da Mônica também. Sabor tomate, que inclusive ainda não provei. Iguarias brasileiras, pra você conhecer. Ai, mas eu tenho a teoria também de que, sei lá, ele veio ao Brasil e aí comeu pela primeira vez pão de mel aqui e achou que é brasileiro. Pode ser também, né? Não sei. Nossa. Pode ser. Não sei, gente. Eu sei que a coisa mais inverossímil é isso. Sim. Pra mim, o mais inverossímil ainda é, tipo, a passagem no Rio de Janeiro da banda. Porque eu imaginei assim, tipo, tá bom, pra não atrapalhar a minha experiência de leitura, eu vou fingir que é ano de Rock in Rio.
entendeu? Porque, assim, banda grande passar no Rio de Janeiro, gente, só Rock in Rio, cara, pra poder trazer eles por aqui. Só ganhei, realmente. Gente, o Kiss, a banda Kiss, veio no Brasil este ano, e eles passaram por Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, Eita, nós! e eles não passaram. Nada contra a cidade de Ribeirão. Um beijo pra cidade de Ribeirão Preto. Mas eles cantaram em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Ribeirão Preto. E nada do Rio de Janeiro, gente. Porque o Rio de Janeiro não existe mais pra fazer show. Se você é uma banda grande que quer fazer show no Rio de Janeiro, pode vir, mas não sei onde. A gente não tem onde receber mais essas pessoas, sabe? Então, só o McFly que fez show metade do Brasil. Sim. Em 7 datas diferentes, sabe? Sei lá. Eu acho que foi tipo 7 datas diferentes, entendeu? Mas não. Entendeu? Não é assim que funciona. Não é assim que tá sendo a agenda de shows internacionais no Brasil. Não. A minha impressão. Mas uma coisa ele acertou, que é um público que responde ao cantor, né? Sim, sim. Isso ele acertou no local da turnê. Se ele queria alguém que interagisse com o público não, com os artistas, isso ele acertou mesmo escolhendo o Brasil. Sim. Pois é, se ele tivesse feito, tipo, o show da banda, eu nem lembro o nome da banda, coitado. É porque já tem uma semana que eu li, como é que é o nome da banda? Labyrinths. Acho que é alguma coisa assim. É. Se ele tivesse feito, o show da banda no O2 Arena, em Londres, seria, tipo, não teria emoção. Seria Nora Seed cantando, as pessoas apenas aplaudindo. Rapidamente. Exatamente. Entendeu? Sem vida nenhuma. Agradecendo, comentando uma com a outra, que adorável tarde, e indo embora, né? Ele realmente pegou esse negócio de emoção do brasileiro, né? É. Não, assim, eu acho que ele teve o trabalho de procurar as coisas do Google, né? Porque tem o hotel lá, tem umas coisas que são do Brasil. Mas faltou, assim, trocar 2 palavras com o brasileiro pra entender a situação do país, né? Pra entender a situação atual do país. Porque eu acho que é muita visão, né, do início dos anos 2000 essa, né? Tipo, fazer show em estádio no Rio de São Paulo, blá, blá. E, tipo, hoje em dia não é mais assim. Foi exatamente o itinerário da Lady Gaga, eu acho. Tipo, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Eu acho que teve uma época que todo mundo tava vindo Rio, São Paulo e Porto Alegre. Provavelmente. Aí ele ficou com isso na cabeça e decidiu que Rio, São Paulo e Porto Alegre são 3 cidades que existem. Definitivamente são cidades que existem. Mas vai, gente. Se vocês não entenderam a moral da história, é que existe alguma coisa na decisão da Nora de se manter na banda. Entendi. Que fez, inclusive, a economia do Rio de Janeiro mudar, entendeu? A economia do Brasil. Entendi. Onde o Rio de Janeiro ainda existe. E aí, eu gostaria de viver nesse mundo onde a Nora tem uma banda. Também. Eu até suportaria o pão de mel brasileiro. Mas pra viver nesse mundo onde em 2021 as bandas vêm fazer shows no Rio de Janeiro. Sim. Essa parte também foi um apelo. Bandas, façam um show no Rio de Janeiro. Com certeza. Rosalia, segunda-feira, que história é essa? Demi Lovato, quinta-feira, em Belo Horizonte, que história é essa? Gente, por favor, façam shows no final de semana e façam shows no Rio de Janeiro. Tenham consideração com o trabalhador. Por favor, né? Por favor. Exatamente. Greta Van Fleet, gente, quinta-feira. Eu fico mais marcado com o descaso com o proletário. Exatamente. Porque assim, está uma moda. Está uma moda fazer show no meio da semana. Eu não entendo, eu não gosto, eu sou contra. Porque essa moda pegou justamente quando eu tô trabalhando de segunda a sexta. Quando eu era desempregado não tinha isso. Perseguição. Né? Pedro vai dar, gente, esse é o momento onde o Pedro vai dar a agenda de todas as bandas.
que vão fazer shows no Brasil, exceto do Rio de Janeiro. Porque tá todo mundo desempregado, né? Então. Ai, Deus. Mas é porque quem pode ir não trabalha durante a semana. Vamos descansar, militante. Ai, que horror. Críticas sociais vamos deixar para um próximo episódio, não é mesmo? A gente tá em ritmo de férias. Mas é com esse longo e quase aleatório desvio que a gente termina o nosso episódio de hoje com a presença muito especial e ilustre do Pedro, falando sobre A Biblioteca da Meia-Noite, do autor Matt Haig. E a gente falou sobre tanta coisa, a gente falou sobre escrita, sobre disputa de atenção, sobre inverossimilidade. Essa palavra existe? Eu não sei, mas se não existir eu acabei de inventar. Do livro, sobre as nossas experiências de leitura, sobre algumas temáticas do livro. E foi esse o nosso episódio divertidíssimo. É isso, pessoal. A gente tá em ritmo de férias, né? Então a gente tá rindo, a gente tá se divertindo, a gente tá divagando mesmo sobre as coisas. E se você leu esse livro, ou se você acha que você não é o público desse livro, como a gente descobriu durante esse episódio, mas no final a gente descobriu que a gente conta pra gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, no @divagandolivro. Conta pra gente aí o que você achou desse livro e de outros. Sugira também alguns livros pra gente ler nas nossas próximas férias. A gente vai olhar e vai pensar e vamos decidir. Porque a gente é assim, a gente tá numas férias já pensando na próxima, porque essa é a vida do trabalhador brasileiro. Mas não se esqueça de compartilhar os nossos episódios, né? Se você já leu A Biblioteca da Meia-Noite, se você gostou e quer indicar pra alguém, manda nosso episódio e manda os nossos outros episódios também, pra divulgar aí essa grande comunidade de experiências literárias. E não somente as nossas redes sociais, mas, Pedro, diga para a gente onde a gente te encontra neste mundo vasto que é a internet. E dê um oi aí, se despeça, né, neste encerramento deste episódio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito por esse convite. Foi muito especial para mim. Foi muito divertido também. Esse meu primeiro podcast da vida. Existirá um segundo, só Deus sabe. Porque, nossa, passei muitos nervosismos aqui. Mas vocês podem me encontrar virtualmente no Instagram como Pedro Mar H, de Pedro Marinho. E eu compartilho umas fotos lá, basicamente. Eu tenho TikTok também, mas eu não compartilho muitas coisas. É mais para eu poder assistir e mandar vídeo para os meus amigos. Então lá não tem conteúdo. No Instagram, por outro lado, hoje eu compartilhei uma foto de um pedaço de maçã comido que eu achei dentro do BRT. Então lá você vai encontrar conteúdo interessante, aleatório e de qualidade. Então é isso, basicamente. E muito obrigado vocês duas novamente. Um beijo pra vocês. Um beijo, muito obrigada. A gente quer agradecer de coração o Pedro ter aceitado o nosso convite, né? E topado esse desafio de ser o primeiro podcast, seu primeiro podcast, Pedro. Então, muito obrigada, a gente ficou muito feliz que você aceitou, que você indicou esse livro que rendeu assuntos absolutamente maravilhosos e aleatórios neste episódio. Então, muito, muito, muito obrigada por aceitar nosso convite, foi um prazer. E foi muito divertido e te esperamos mais vezes, sempre para compartilhar aí as nossas experiências. E, Patrícia, você quer dizer alguma coisa? Sim, eu quero também agradecer muito ao Pedro por ter aceitado o nosso convite, por ter indicado esse livro, que realmente rendeu bastante, que a gente gostou bastante, apesar, né, de todas as questões que a gente trouxe. Mas eu quero agradecer, e se depender de mim, não vai ser o último podcast que o Pedro vai fazer na vida dele. Mas sigam sim ele no Instagram, que ele é uma pessoa humilde, mas que tem muita coisa pra compartilhar com vocês. É muito talentoso e é uma pessoa incrível. E, né, falando em redes sociais,
Em agosto, nós vamos ter novamente, depois das nossas férias, os sprints de volta. Então fiquem de olho no Twitter e no Instagram sobre novidades sobre os sprints. Mas fiquem de olho nas nossas redes sociais para todas as novidades que estão vindo por aí, tanto nas nossas férias quanto para a quarta temporada. Então é isso, depois de toda essa confusão que eu fiz agora. Mas é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo especial de férias. A gente não vai falar qual é a temática do próximo, não? Ai, meu Deus do céu, tá. Só pra... Nosso próximo especial de férias, eu já tô... Só pra deixar... Só pra saber. Não, eu vou falar. Eu esqueci completamente. Alguém tá em negação, Patrícia? O nosso próximo especial de férias... Alguém que tá em negação? Talvez. Ai, meu Deus. Pro nosso próximo especial de férias, que vai ser diferente. Ele não vai ser sobre um livro, ele vai ser sobre um seriado, né? A gente falou bastante sobre divisão de atenção, concorrência sobre atenção. E dessa vez, né, nas férias, a nossa atenção foi dividida com uma série do Netflix, que é Anne com E. E se você é ouvinte já desse podcast há muito tempo, você sabe que eu fui convencida a realmente assistir Anne com E, que era o projeto da Kizzy. Enfim, a gente se vê então no nosso próximo especial sobre Anne com E, que se tudo der certo eu vou ter terminado de ver até lá. Mas enfim, é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo especial. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio.